the case of Venezuela. O caso da Venezuela. O governo Trump sequestrou o presidente da Venezuela, mas, afinal, o vice-presidente ainda está na Venezuela. A situação não mudou tanto assim quando olhamos para o que está acontecendo internamente. Qual era o principal objetivo de Donald Trump? Seria algum tipo de mensagem para outros países? Porque, afinal, não sei se podemos dizer que foi uma mudança de regime. Todo o governo ainda está lá. Apenas Maduro foi removido da Venezuela. Como você entende a situação lá? How do you understand the situation there? Bem, antes de tudo, eu entendo a situação como um ato de ilegalidade por parte do governo dos Estados Unidos. Um ato sem lei e vergonhoso, do qual os americanos deveriam se envergonhar profundamente. Isso deveria levar ao impeachment de Donald Trump, porque é uma violação extraordinária, não apenas do direito internacional, mas também da própria lei americana. Essa alegação que Washington faz, de que todos os países do mundo estão sujeitos às leis de Washington, é absurda. Nenhum outro país jamais fez uma afirmação desse tipo. Portanto, vejo isso como um ato vergonhoso de um governo fora de controle, que não deveria estar no poder. Agora, qual foi o propósito disso? Now, what was its purpose? I think what Trump said. Acho que o que Trump disse foi que queria recuperar o petróleo venezuelano. Acredito que essa tem sido uma agenda do governo dos Estados Unidos há muitos anos, porque foi na década de 1970 que os venezuelanos nacionalizaram seu petróleo e o tiraram das companhias petrolíferas americanas. Não apenas o petróleo, mas outros recursos também. E nós achávamos que tínhamos o direito de saquear o país, que eles não mereciam se beneficiar de seus próprios recursos. Então, quando Trump anunciou publicamente que iríamos lá para recuperar nosso petróleo, em outras palavras, ele acredita que os bens nacionais da Venezuela pertencem a ele ou aos Estados Unidos. Bem, esta é uma forma de saque mais descarada do que aquela que os Estados Unidos demonstraram em episódios anteriores de pilhagem de países da América Latina e da América do Sul. Portanto, é um grande passo na direção errada. Agora, qual é o suposto efeito da apreensão de Maduro? É intimidar qualquer governo que o substitua, fazê-lo cooperar com o regime de Trump e permitir que seja administrado a partir de Washington. Assim como Washington controla muitos países latino-americanos. Os Estados Unidos governam esses países por meio de seus próprios governos. E é isso que Trump está tentando fazer neste momento com a mulher que está servindo como presidente da Venezuela. Agora, ela está demonstrando resistência. Enquanto isso, os americanos estarão lá subornando todo mundo, subornando todos os generais, os militares, os tribunais, os juízes, distribuindo centenas de milhões de dólares para criar uma situação em que o governo venezuelano não consiga resistir a cooperar com Washington. Esse, eu acho, é o plano. Se esse plano falhar, não sei se o exército dos Estados Unidos tentará invadir o Irã, quero dizer, a Venezuela. Eu quis dizer a Venezuela. Lá há selvas, é um país grande. Nós não nos saímos bem no Vietnã, onde há selvas. Não nos saímos bem no Afeganistão. E uma invasão da Venezuela, muito menos também da Colômbia, de Cuba ou do México, está além da capacidade das Forças Armadas dos Estados Unidos e levaria a uma derrota marcante. Nós seríamos simplesmente dizimados naquela imensidão de território e nas selvas. Nunca conseguiríamos concentrar nenhuma força. Então eu realmente não sei. Pode ser uma aposta da parte de Trump. Ele também pode estar contando com a impressão de que deve ter subornado os guardas de Maduro para permitir que isso acontecesse, porque tentativas anteriores dos Estados Unidos de capturar pessoas não tiveram sucesso. Ele pode esperar que tenham surgido dúvidas na mente dos membros do governo de Maduro, gerando desconfianças mútuas entre eles, que alguns possam, de alguma forma, ter facilitado o sequestro do presidente e da primeira-dama. Acho que, pelo que sabemos agora, essa é a melhor explicação que posso dar.
account that I can give of it. Certainly, Trump hasn't reduced the pressure. Certamente, Trump não reduziu a pressão que exerce sobre o presidente interino da Venezuela. E ele acrescentou a isso a pressão que exerce sobre o presidente da Colômbia, sobre Cuba e sobre o presidente do México. Ele ameaçou todos eles de forma descarada, dizendo ao presidente da Colômbia para, entre aspas, tomar cuidado com a própria pele. Fim de citação. Bem, essa não é uma forma diplomática de falar e mostra que a doutrina da hegemonia americana, baseada no militarismo, continua viva e forte em Washington. A conselheira de Segurança Nacional, Tulsi Gabbard, se enganou ao declarar que a era das mudanças de regime promovidas pelos Estados Unidos havia terminado. Ela não terminou. It's not over, and as I said, I think. E como eu disse, acho que a primeira abordagem de Trump para a mudança de regime na América Latina é coagir os governos a servirem aos interesses americanos, deixá-los no poder, mas garantir que estejam fazendo o que é instruído por Washington. Se a memória não me falha, e posso estar enganado, parece que é assim que estamos controlando a Argentina no momento. Acredito ter lido, não é algo que eu tenha acompanhado de perto, então não tenho certeza, que Washington recentemente assumiu o controle da Argentina comprando a totalidade da dívida nacional argentina. Ou seja, eles não conseguiram pagar a dívida, então nós a compramos e a deixamos em algum lugar, e por meio dessa operação obtivemos o controle. Agora, o que li pode ter sido um conto de fadas. Now, what I read may have been a fairy tale. As I say, this is a bit outside. Como eu disse, isso está um pouco fora das áreas às quais normalmente presto atenção e sobre as quais costumo falar, então não investiguei o assunto. Mas faz sentido. Certamente poderia ser uma forma de Washington assumir o controle da Argentina. O que vemos aqui é uma forma diferente de mudança de regime daquela que vimos na Ucrânia, onde provocamos uma rebelião, houve disparos, o governo ucraniano foi pressionado a não usar a força. Uma decisão apoiada pelos próprios russos, e o governo acabou sendo derrubado. Mas essa nova maneira de derrubar governos é, sabe, deixamos você no cargo e o tornamos rico, desde que atue como nosso agente. Então acho que essa é a nova forma de realizar mudanças de regime. Como você vê o papel de Israel no que aconteceu na Venezuela? Por que eles estão tão felizes com, você sabe, o sequestro de Maduro lá? Qual é o jogo deles na América Latina? Bem, uma resposta para essa pergunta, uma possível resposta, é tão controversa que praticamente não pode ser dita. Muitas pessoas, ao longo das décadas que prestam atenção às manipulações israelenses, argumentaram, e não posso dizer se estão certas ou não, pois não estudei o assunto o suficiente para ter confiança em oferecer uma opinião. Mas elas argumentaram que o objetivo principal de Israel é destruir os Estados Unidos. Elas veem os Estados Unidos como o grande poder gentil branco que acabará se opondo à dominação israelense, especialmente no Oriente Médio, onde Israel teria o sonho de um grande Israel. Algumas pessoas argumentam que os israelenses minaram sistematicamente a sociedade americana. Elas afirmam que os israelenses removeram símbolos cristãos da vida pública, fomentaram e incentivaram a pornografia e a promiscuidade sexual e promoveram a destruição da castidade feminina. Eles foram acusados de defender a misoginia, o casamento misto e o desaparecimento das pessoas brancas por meio do casamento entre pessoas brancas e negras. Disse que exercem controle excessivo sobre a mídia, onde moldam as narrativas, e sobre as universidades, onde influenciam o currículo. O argumento sustenta que a principal função das universidades americanas, e de fato, de todas as universidades ocidentais, há décadas tem sido a denúncia de suas próprias sociedades. Esses tipos de alegações que são feitas, ou uma possível explicação,
é que os israelenses estão simplesmente desfazendo o que os supremacistas brancos de olhos azuis, os nazistas, fizeram, já que eles representam uma ameaça para Israel. Outra explicação, menos controversa, é que se estamos em guerra e o complexo militar e de segurança volta a lucrar, fica mais fácil expandir o conflito. E tenho certeza de que eles têm o Irã em mente. Nunca vi nenhum relatório sobre o propósito da recente visita de Netanyahu à Casa Branca, a quinta neste ano. Não vi nenhuma explicação sobre o que foi discutido ou decidido. Talvez eu apenas tenha perdido. Sabe, há tantas coisas acontecendo durante a temporada de festas, e é fácil deixar algo passar, mas suspeito que tenha sido mais pressão para atacar o Irã. E como os supostos protestos no Irã estavam em toda a mídia ocidental, foi algo enorme. Uma multidão de pessoas nas ruas. Trump usou essa imagem da situação no Irã para declarar que se o governo iraniano tomasse qualquer ação violenta contra os manifestantes, os americanos interviriam. As palavras exatas de Trump foram: "Estamos prontos e armados." Bem, é muito fácil para os americanos fazerem disparos, assim como fizeram em Kiev durante a Revolução da Maidan. Eles poderiam muito facilmente provocar tiros no Irã, e então esse seria o pretexto de Trump. Assim, do ponto de vista de Israel, que é extremamente militarista, ter os Estados Unidos também em uma postura militarista só favorece seus interesses. Vi outro dia que o Canal 12 de Israel, uma fonte de notícias israelense dentro de Israel, informou que o governo israelense havia colocado o exército em alerta para uma possível guerra contra os Houthis, contra o Líbano e contra o Irã ao mesmo tempo. Diziam que estavam se preparando para uma grande ofensiva contra todos os oponentes muçulmanos restantes à dominação israelense do Oriente Médio. Agora, este é um relatório de notícias israelense. É incomum que Israel revele seus planos dessa forma, e pode ser que tenham assumido o risco de sinalizar suas intenções para preparar o povo americano a apoiar Israel. Portanto, para resumir, o que temos hoje é os Estados Unidos criando a imagem de uma tirania no Irã e afirmando que milhões de iranianos estão nas ruas exigindo a derrubada de seu governo. O regime de Trump também criou a imagem de que México, Cuba, Colômbia e Venezuela estão todos envolvidos em um ataque de narcóticos contra a juventude americana, um esforço, segundo eles, para destruir nosso país. E que precisamos tomar medidas enérgicas contra esses países latino-americanos que estão nos atacando com narcóticos. Portanto, é claramente uma abordagem militarista. Além disso, tivemos a declaração feita por Stephen Miller, o principal porta-voz do regime de Trump para a política externa americana, de que era a posição oficial do governo dos Estados Unidos que a Groenlândia pertence aos Estados Unidos e que nenhuma nação pode fazer nada para impedir a anexação americana da Groenlândia. Bem, a Groenlândia, é claro, faz parte da Dinamarca. A Dinamarca é membro da OTAN. Pelo Tratado da OTAN, o governo dos Estados Unidos se compromete a defender a integridade da Dinamarca. E ainda assim, aqui está Trump dizendo que tem o direito de roubar uma parte da Dinamarca. Agora, é possível que as consequências disso possam destruir a OTAN. Também é possível que, se Trump seguir adiante apesar da oposição, até mesmo do Estado fantoche americano, o Reino Unido, onde o primeiro-ministro Starmer se manifestou contra os Estados Unidos roubarem parte da Dinamarca, seja perfeitamente possível que os europeus percebam que Trump não está satisfeito apenas em saquear a América do Sul. Ele pretende saquear a Europa também. E então, o que poderia acontecer? A Europa poderia se aliar à Rússia para obter proteção contra os Estados Unidos. Agora, isso parece improvável, mas é totalmente possível. Trump demonstra tanto desprezo por seus próprios aliados que não podemos esperar que eles tolerem isso para sempre.
Não podemos esperar que fiquem se perguntando o que a OTAN significa quando os Estados Unidos atacam um membro da OTAN cuja integridade se comprometeram a proteger. Como você pode ver, a possibilidade de as coisas darem muito errado dentro da OTAN é real. E como é que ninguém no governo Trump disse, ei, e quanto a isso? E quanto àquilo? E quanto a isto? And said, hey, what about this? What about that? What about this? How is this going to play out for us? It shows Como isso vai se desenrolar para nós? Isso mostra o controle do poder judaico. Stephen Miller é judeu. A esposa dele é judia. Recentemente, ela postou uma foto online, um mapa da Groenlândia coberto por uma bandeira americana. E Miller, considerado o arquiteto da agenda de Trump, afirmou de forma inequívoca que a posição oficial do governo Trump é que a Groenlândia pertence aos Estados Unidos. Bem, para encerrar, como isso parece para o Kremlin tão comprometido em negociar a paz com Trump? Como o Kremlin pode continuar se iludindo, achando que pode negociar com Trump, que se voltou contra um aliado da OTAN, que se voltou contra 4 governos na América do Sul? 4 governments in South America. At some point, the Russians are Em algum momento, os russos vão ter que perceber que estão em guerra e que toda essa conversa de paz não passou de uma grande enganação. E se continuarem caindo nessas aparentes armadilhas, estarão acabados. their history.